Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse é mais um daqueles vídeos em que eu apresento um artigo completo, né? Vou discutindo passo a passo dele, geralmente artigos recentes. No caso de hoje foi um artigo bastante recente mesmo, publicado semana passada, foi esse aqui, né? O título dele é uma pergunta, né? Diz que baixa habilidade cognitiva prediz um maior nível de preconceito. Então, eu achei um artigo extremamente interessante, extremamente relevante para ser discutido, principalmente nessa época de final de ano e tal, né? Que a gente, para repensar alguns comportamentos sociais e que de alguma forma a gente pode mudar no ano que vem ou tentar combater no ano que vem, né? E o preconceito, com toda certeza, é um deles. Então eu quis fazer esse vídeo também em função de uma conversa que eu tive com o David Airola, lá do canal Papo de Primata. Eu vou deixar o link dele aqui nesse vídeo. Eu recomendo até que, se você ainda não está inscrito, se inscreva, porque é realmente um excelente canal. E porque ele me veio com a sugestão de que eu fizesse um vídeo abordando um tipo de comportamento que é semelhante ao preconceito, ou que diz respeito ao preconceito. Então, Davi, eu sei que não foi exatamente este o tema que você sugeriu, mas não pude deixar de passar batida essa oportunidade em função da publicação desse artigo. E de alguma forma, aqueles questionamentos, você vai ter algumas respostas aqui, ok? Mas eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre o que a gente conversou, né? Que é um tipo de animosidade, por que as pessoas muitas vezes desencadeiam desenvolvem animosidade com relação a outros indivíduos, né? Com base em uma informação isolada sobre ele, o que não deixa de ser um preconceito. Mas enfim, por que esse artigo ele é tão interessante? Porque ele foi escrito por dois pesquisadores, né? Mas o principal deles, eu acredito que tenha sido, que é o Gordon Hodson. Ele já vem fazendo algumas pesquisas há alguns anos com relação a preconceito e habilidades cognitivas. Acho que foi em 2012 que ele publicou, mostrando que pessoas com baixo nível de inteligência tendem a ser mais preconceituosos. Até foi por isso que eu coloquei o título desse vídeo, né? Claro que foi uma espécie de brincadeira para chamar a atenção para um tema extremamente sério, né? Mas no fundo é exatamente isso aí, né? Então o que acontece? Aqui ele apresenta, ele constrói, ele demonstra um modelo para explicar essa associação fortíssima que existe entre baixo nível de capacidade cognitiva, principalmente inteligência geral, e a pessoa ser mais preconceituosa com relação a imigrantes, com relação a homossexuais, com relação a pessoas que têm uma visão diferente da deles, né? Então ele começa falando, primeiro, né, que aquelas pessoas que são preconceituosas, primeiro assim, o preconceito ele é um fenômeno, né, que já é estudado há bastante tempo, de uma forma mais séria, né, pela psicologia, basicamente desde a década de 50. E desde então, desde lá no começo, já se tinha essa... Tem até uma frase que ele coloca, uma citação que ele coloca, que eu achei bem interessante. Cadê? Que diz que os indivíduos mais etnocentristas, né, que são aquelas pessoas que... é um tipo de preconceito racial, né, étnico. As pessoas, indivíduos mais etnocentristas são, em média, menos inteligentes que aqueles menos etnocentristas. Isso é uma frase de 1950, né, de um psicólogo social. Então, desde aquela época já tinha essa ideia. Só que o problema é que as pessoas confundiam muito inteligência com status socioeconômico e com escolaridade. E hoje a gente sabe que não tem uma coisa não necessariamente diz respeito à outra. A pessoa pode não ter escolaridade nenhuma
isso é uma pessoa bastante inteligente. E a pessoa pode ter pode ser doutor, PhD, e não ser uma pessoa inteligente. Então são coisas que muitas vezes acabam que caminham juntas, mas são construtos separados, né? Escolaridade de inteligência e de nível socioeconômico também. Então, por volta da década de 70, 80, 90, enfim, começou a se questionar se esses resultados, na realidade, queriam dizer que a pessoa teria, na verdade, estavam demonstrando o efeito da escolaridade ou do nível socioeconômico. Porque a ideia é de que a pessoa com menor nível socioeconômico poderia também ser mais preconceituosa, porque ela seria inserida na sociedade em situações, em ambientes sociais onde haveria pouca diversidade cultural, diversidade, enfim, de costumes, diversidade de povos. Então, a gente sabe hoje que o contato com pessoas diferentes ameniza o preconceito. Não é que vai eliminar o preconceito das pessoas entrar em contato, mas ele ameniza esse nível de preconceito. Porque daí você começa a desconstruir uma série de associações equivocadas que você acabou generalizando para um povo inteiro ou para seguidores de alguma doutrina inteira, né? Então você vai desconstruindo esse preconceito que você foi criando. Então, por essa razão, para as pessoas terem um baixo nível socioeconômico, que elas seriam mais preconceituosas. Ou tem uma baixa escolaridade, porque não aprenderam na escola que é importante respeitar as pessoas e tal, uma série de coisas. Mas esse Gordon Hodson, né, ele, nos estudos que ele fez, ele cita outros também, até uma das críticas que eu tenho é que a maioria dos estudos que ele cita é dele. Tá? Isso, assim, em essência não é ruim. Até porque ele tem publicações em revistas de grande fator de impacto. Então, que a gente espera que sejam um pouco mais criteriosos na hora de avaliar. Mas seria interessante que outros centros de pesquisa analisassem esse mesmo fenômeno, replicassem os estudos dele, para ver se chegar no mesmo resultado. Porque praticamente todos os estudos que ele cita quando se refere a esse tipo de situação, de associação entre perfil cognitivo e habilidades cognitivas e preconceito, mais recentes, são dele. Mas tudo bem, até que alguém prove o contrário, não dá para dizer que ele tem uma visão enviesada ou alguma coisa assim. Mas é bom que deixe um alerta para que as pessoas tentem replicar essas investigações em algum lugar. Então, ele conseguiu demonstrar, ele e outras pessoas, ele cita também alguns outros pesquisadores, que o efeito ele é realmente bem específico das habilidades cognitivas do indivíduo. E não está relacionado com nível socioeconômico, nem com grau de escolaridade. Inclusive, essa associação entre baixo nível cognitivo e preconceito está presente até em estudos com populações universitárias, com populações em pós-graduação. Né? Então, através desses vários estudos que foram conduzidos, foi possível demonstrar que o nível socioeconômico e a escolaridade não exercem um efeito significativo no grau de preconceito. Tá, mas aí você vai dizer, então nem todas as pessoas que têm baixo nível intelectual são preconceituosas. Então precisa ter um outro fator que também estimule isso. E aí que foi uma sacada interessante desse artigo dele, que foi um modelo. Primeiro ele mostra um modelo simplificado. Eu coloquei algumas observações, depois vocês vão ver, que como esse vídeo não tem edição, né, vocês vão ver que eu vou explicar, porque tem alguns pontos que eu discordo desse modelo dele. Né? Mas esse modelo simplificado dele diz que existe um fator, tá, que faz a mediação, né, entre as habilidades cognitivas e o preconceito. E esse fator é
a orientação política ou a visão política do indivíduo. Bom, aí a gente tem que entender que ele está fazendo um estudo na realidade norte-americana, né? Lá eles são muito divididos entre partidos de orientação política de esquerda e de direita, né? No Brasil é uma coisa um pouco confusa. Então não dá muito para você fazer uma comparação entre o que é partido de esquerda e direita nos Estados Unidos e o que é aqui no Brasil. Mas o que ele se refere são aqueles partidos que seria aqui no Brasil uma direita conservadora. Tá? Por que ele coloca aí com que esse fator está moderando a relação entre baixa capacidade cognitiva e preconceito? Porque pessoas que tem vários estudos demonstrando que pessoas que têm um baixo nível intelectual, eles tendem a preferir, né, principalmente na realidade americana, que tem essa dicotomia, se afiliar a partidos de direita, dessa direita conservadora. Por quê? Porque os partidos de direita, eles tendem a defender a norma social, eles tendem a defender o status quo, eles tendem a defender eles dão aos indivíduos uma maior ilusão de controle. E pessoas que têm baixa capacidade intelectual justamente não conseguem lidar com mudanças, não conseguem lidar de maneira adequada com diferentes visões, com mudanças de pensamento, não conseguem se adaptar a isso, ok? Porque isso depende de um certo nível de inteligência para a pessoa lidar com isso. Então, naturalmente, essas pessoas tendem a preferir esse tipo de visão política, porque ela conforta eles acreditando que eles têm mais controle. E daí eles vão assumindo posturas mais rígidas de controle da sociedade. Então vão realmente discriminando outros povos, vão discriminando comportamentos que não fazem parte da moral e dos bons costumes que eles defendem. Então aí entra diferenças religiosas, diferenças políticas, inclusive tem desenvolve uma animosidade com relação às pessoas da esquerda, né? Não que também a esquerda seja santa, né, e também não desenvolva, ok? Mas esse é um dos comportamentos que vai, porque a política, ela, por definição, ela vai cindindo a sociedade, e quando ela vai cindindo a sociedade, você vai naturalmente desenvolvendo animosidade com relação às outras pessoas. Mas entra dentro desse pacote esse preconceito, essa discriminação com pessoas de orientação política diferente, pessoas de orientação sexual diferente, aí entra a homofobia. Por isso que você percebe que quando tem essas discussões, principalmente nos Estados Unidos, você vê aqueles partidos que defendem a causa LGBT, por exemplo, e aqueles que são contrários. E quando você vai ver aqueles que são contrários, na grande maioria deles são ou pessoas com uma orientação política de direita ou partidos de fato de direita, ok? Aqui no Brasil a gente também tem isso, mas isso tá mais relacionado a um conservadorismo mesmo político, né? Então você tem pessoas que são extremistas, né, fundamentalistas religiosos, que defendem essa moral e os bons costumes com base no que eles acreditam que seja moral e bons costumes, e acabam discriminando essas pessoas. Então, a conclusão a qual ele chegou, né, a qual ele apresenta na realidade, porque a revista na qual esse artigo foi publicado, ela é uma revista que trata de coisas que estão em voga na psicologia naquele momento. Por isso que ela é uma revista interessante. Ela inspira pesquisas novas a serem feitas, né? Então a proposta que ele lança para as pessoas, para os leitores, enfim, é que esse efeito, né, quando a pessoa casa uma baixa capacidade cognitiva com uma visão política mais de direita, mais conservadora,
essa pessoa, por definição, essa pessoa tenderia a ser, em média, né, significativamente mais preconceituosa do que as pessoas que têm altas habilidades cognitivas ou que têm uma orientação política de esquerda. Então, não é só o baixo nível intelectual, é quando esse baixo nível intelectual está associado com esse fator político, ok? Depois ele apresenta um outro modelo um pouco mais refinado desse, né? Que daí eu acho que é um pouquinho melhor, que é esse aqui. Logo na página seguinte ele já apresenta, que daí ele diz, ele especifica melhor isso que eu falei, tá? Só que qual é a minha crítica para esse modelo? Primeiro, ele está escrevendo um artigo sobre preconceito. Em nenhum momento do artigo dele ele cita o papel das emoções no preconceito. Nada. E a gente sabe que as emoções são fundamentais nesse tipo de comportamento, nesse tipo de atitude preconceituosa. Especificamente o nojo. Não tanto para racismo, mas para homofobia. É a base da homofobia. É a base do preconceito contra pessoas idosas, é a base do preconceito contra pessoas com deficiência física, é a base do preconceito contra pessoas obesas, é a base do preconceito contra pessoas de religião diferente, de orientação política diferente. Então a gente sabe hoje que o nojo ele é uma emoção crucial para se entender o preconceito. Isso tem até uma explicação evolutiva, mas não vou entrar nesse mérito agora, porque senão fica muito longo. Mas só para explicar que ele não tocou nesse assunto o tempo inteiro. Inclusive, né, tem vários estudos, David Pizarro, Paul Bloom, Ian Barr, vários autores que já demonstraram que pessoas com uma elevada sensibilidade ao nojo tendem são aquelas pessoas que são mais sensíveis às situações nojentas, né? São mais impactadas por elas, tendem a ter uma visão, uma orientação política mais de direita. Pessoas com uma menor sensibilidade ao nojo tendem a ter uma orientação política mais de esquerda. Eu já fiz até um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu vou colocar o link sobre ele aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem assistir. Então o que acontece? Eu acho que ele foi muito assertivo quando ele coloca o papel da cognição, né? Principalmente inteligência geral. Inteligência geral e estilo cognitivo também, que seria aquela tendência das pessoas a quererem as coisas mais simplificadas, porque senão não entendem o que está sendo passado, né? Então ele coloca essas duas características cognitivas como sendo essa base do preconceito, né, dentro do modelo dele. E que seria, de alguma forma, estimulado também, ou potencializado pela orientação política. Só que, ao mesmo tempo que eu vejo que ele foi assertivo e ele afunilou e ele foi bem específico quando ele trata da questão cognitiva, ele foi extremamente raso num fator de moderação. Ele colocou simplesmente orientação política, sendo que no artigo dele várias vezes ele cita a associação fortíssima com conservadorismo social, com fundamentalismo religioso, né? Mas ele meio que colocou tudo para a política, né? Isso eu acho que ele pecou. Isso que eu acho que foi a parte que não necessariamente está errado, mas está incompleto. Eu colocaria da seguinte maneira, eu manteria esse forte impacto da deficiência cognitiva, mas o fator que moderaria isso aí, né, seria o fator emocional, especificamente a sensibilidade ao nojo. Dá para colocar até a sensibilidade ou a propensão. Propensão é a frequência com que a pessoa se enoja no cotidiano dela. Mas enfim, então sensibilidade e propensão. Por quê? Porque dessa sensibilidade e propensão que nasce a orientação política, a orientação religiosa, o conservadorismo social. Isso tem vasta referencial teórico para fundamentar isso.
E daí disso vem o efeito moderador sobre a baixa função cognitiva. Então eu acho que ele ficou específico de um lado e ele ficou raso de um outro lado, né? Então poderia melhorar muito esse modelo se ele cavasse mais e colocasse aqui lá no princípio como sendo essa sensibilidade ou essa propensão ao nojo, que daí poderia estar associado com uma orientação política, ou mesmo religiosa, ou mesmo conservadorismo social, e daí fecharia para estimular aquilo ali e gerar o comportamento preconceituoso, né? O comportamento discriminatório. Ok? Então, nesse sentido, eu acho que foi uma limitação do artigo, e que também eu achei estranho que ele não coloca em nenhum momento isso. Eu até olhei na referência dele, não tem nenhum autor que fala sobre esse aspecto do nojo, sobre esse aspecto das emoções. Então eu acho que nesse aspecto ele enviesou para as pesquisas dele, porque ele trabalha, o foco do estudo dele, né, a grande maioria, pelo menos aqueles que ficaram mais em evidência, foi justamente a relação entre inteligência e preconceito, inteligência, funções cognitivas e preconceito. Então, nesse aspecto eu acho que ele ficou limitado, eu acho que ele ficou incompleto, mas não sei, vamos ver o que vai acontecer daqui por diante, porque ele é um artigo que deixa várias coisas em aberto. Um outro detalhe é que ele coloca no final uma das possíveis explicações pela qual um déficit cognitivo estaria associado com o maior preconceito. Porque esse déficit cognitivo, além da pessoa ter essa preferência pelas normas, essa rigidez moral, que acaba sendo desaguando numa intolerância com relação a outras pessoas que pensam diferente, também poderia ser por um déficit em inibir vieses de percepção. Tá? Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando do controle inibitório, né? Inibitório cognitivo. Isso daria uma pesquisa interessante. Eu não conheço nenhum tipo pode ser que exista já, né? Eu não conheço nenhum tipo de pesquisa que tenha avaliado a relação entre controle inibitório cognitivo e atitude preconceituosa. Seria interessante, né? Quem está na graduação, ou quem está fazendo pós-graduação, alguma coisa assim, de repente fazer uma pesquisa nesse sentido. Está bem na hora, você vai entrar bem na vibe, né? Porque é um tema importantíssimo para a psicologia na atualidade, compreender o que provoca essa atitude preconceituosa das pessoas. Então qualquer componente que possa elucidar um pouquinho melhor esse fenômeno seria bastante aceito, né? Então fica a dica, né, para quem quer desenvolver algum tipo de pesquisa nesse sentido. Controle inibitório e comportamento discriminatório. Bom, então respondendo a pergunta dele, que é a pergunta do título, né? Poderia as baixas habilidades cognitivas predizer o preconceito? Pode-se dizer que sim, né? Mas tem que estar em associação principalmente com essa visão política. Mas ele pode, então tem vários estudos, inclusive que ele coloca longitudinais, ele cita, que analisou a inteligência das crianças quando elas tinham 5, 9 anos e a visão política que elas iam ter com 30 anos, por exemplo. Então as pessoas que na avaliação lá na infância de inteligência tiveram um score baixo, tinham uma tendência muito maior a se envolver ou a se filiar em partidos políticos de orientação de direita. Então, isso quer dizer que a inteligência prediz essa visão política. E também tem pesquisas que ele coloca também que vê isso na questão da atitude preconceituosa. Então, de mesma forma, analisar a inteligência em criança ou adolescente e verificaram as atitudes dessas mesmas pessoas na idade adulta. E verificaram a mesma coisa, né? Pessoas que tinham uma avaliação pior dessa inteligência tendiam a ser pessoas que seriam mais preconceituosos, principalmente com relação a imigrantes e homossexuais. Então, de uma maneira bem significativa, baixos níveis cognitivos predizem, tem um fator preditivo forte para a atitude preconceituosa
principalmente na idade adulta, ok? Então isso serve para reforçar aquilo que a gente já sabe no nosso cotidiano, que o preconceito ele é tolo, né? Agora a gente tem um aval, né? uma comprovação de que isso realmente procede. A grande questão é como que você muda isso, porque se isso não pode de fato ser amenizado pelo nível de instrução formal, pela academia, né? pela escolaridade, nem pelo status socioeconômico, que foi o que foi demonstrado, isso talvez poderia ser só amenizado através de treino cognitivo. E daí vem a importância da gente desenvolver técnicas para treinar essas habilidades das pessoas, né? Existem técnicas que são eficazes, existem técnicas que não são tão eficazes, né? E o principal também disso, que eu particularmente vejo como uma coisa assim, fundamental para tirar desse tipo de investigação, é que quando você está falando de habilidades cognitivas, de treino cognitivo, quase sempre você está se remetendo à clínica. E isso é óbvio, porque você tem que avaliar a cognição dos pacientes para ver aquilo que está prejudicado, para ver o que dá para fazer, para você melhorar aquela função dele, isso é óbvio. Mas, né, está se desenvolvendo uma nova visão, né, um pouco mais ampla, que entende que essas habilidades cognitivas e treinamento cognitivo também tem um impacto para a gente entender e melhorar a sociedade, ok? Não necessariamente pessoas que estejam com algum tipo de transtorno, ok? Isso é uma coisa para se pensar, né? Para se pensar o que vai ser feito. E eu acho que vale muito a pena investir em pesquisas nesse direcionamento, na compreensão de como essas habilidades cognitivas impactam diretamente no comportamento social dessas pessoas, e inclusive num comportamento tão deletério como o preconceito, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um tema, que eu falei, bastante pertinente. Nunca vai sair de moda, mas ele é muito mais atual hoje em dia, porque a gente vive graves problemas de preconceito, porque, né, estamos interagindo com pessoas diferentes o tempo inteiro, e nem todos têm, agora a gente já está sabendo, nem todos têm capacidade cognitiva para lidar com esse nível de interação com o diferente, né? Então, talvez essa seja uma das possíveis explicações pela qual a gente tem um problema grave de preconceito hoje em dia, tá? Tem mais pessoas no mundo e, consequentemente, mais pessoas que tenham alguma limitação cognitiva que as impeça ou prejudique que elas consigam aprender melhor ou lidar melhor com as pessoas que pensam diferente, que se comportam diferente, que são diferentes, ok? Então era isso, gente. Compartilhem, eu acho que esse é um vídeo importante, né, para deixar bem claro, né, que as pessoas compartilhem nas redes sociais e coloquem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre esse tema, né, que eu acho que é uma coisa bem interessante para se discutir, sempre. Ok? Então era isso. Até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News, comigo e com o Mac, que se comportou o vídeo inteiro aqui, né? Ele jogou um pouquinho longo, eu acho. Então era isso, gente. Realmente, muito obrigado. E até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. E curtam e se inscrevam também no canal do Papo de Primata, que é bem bacana, ok? Valeu!